Hoje aqui iniciando a live um bocadinho mais cedo aí, para dar um esquenta. Infelizmente hoje vai ter já às 20 horas, 20h30, a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. Esqueci totalmente disso, mas a live vai ficar online, né? Então o pessoal vai poder tá curtindo aí depois, acompanhando depois, né? E deixar os comentários, né? Aí Lucas Lima, me avisa aí quando bater às 20 horas do Brasil aí para eu começar a divulgar aqui a parada. Vou dar uma compartilhada aqui, convidar os amigos para participar. Tô aqui convidando aqui uns amigos aqui para live, chamando o pessoal, galera do Speech. Hoje vamos ter uma live especial com o Lindolfo Collor, o cara que introduziu no Brasil os pitbulls tradicionais, introduziu os cães com procedência e foi o primeiro canil brasileiro aberto na ADBA nos anos 80. Então vai ser uma live muito bacana para quem gosta de história, para quem gosta de entender como tudo se iniciou. Vai ser uma parada muito legal, muito bacana mesmo. Vamos estar ao vivo aqui com o Lindolfo Collor. Todas as terças-feiras, então, pessoal, eu vou tô começando a ver aqui a galera que entrou aqui, Rodrigo Barbosa, Caio Gustavo, Ulisses, Romildo, Pablo, vamos ver aqui que mais entrou aqui, Hernan Rodrigo, né? David, Vinícius Ribeiro, galera, bem-vindo aí. Vamos só iniciar aqui, boa noite aí, pessoal. Vamos só iniciar aqui o esquenta aí. Comecei hoje um pouquinho mais cedo, né, pra galera ficar por dentro. Então é isso, pessoal. Como eu tava falando, a gente vai bater um papo maneiro com o Lindolfo Collor, o cara que introduziu os primeiros cães tradicionais para o Brasil, cães registrados na ADBA, foi o primeiro canil ADBA do Brasil, foi o canil dele, o canil Amazona. E vai ser muito bacana, cara. Ele tá na Europa, então quer dizer, eu marquei para 20 horas, porque 20 horas é meia-noite já. Então, para não abusar muito da boa vontade. Fala Robson, Dr. Robson Guariguazil, primeiro juiz oficial do Pitbull Clube do Brasil, uma lenda viva. Já. Aí o Lindolfo Collor já tá aqui com a gente. Pessoal, que horas são agora? Eu quero iniciar às 20 horas certinho a live. Quero iniciar às 20 horas certinho. Que horas são agora, pessoal? Quero mandar o convite aqui pro nosso amigo Lindolfo Collor aqui às 20 horas certinho. Vai ser muito bacana, cara. Para quem, como eu, pesquisou muito pela raça, teve a honra de organizar o Studio Book do Pitbull Clube, que conheceu os cães dos anos 90, hoje conversar com a pessoa que trouxe a base genética, né, da raça do Rio de Janeiro, pô, vai ser uma honra, vai entrar para a história. Quem é ligado do
Pitbull Clube do Brasil, que é ligado para tudo que aconteceu no Pitbull Clube, sabe o valor histórico disso aí. Depois de muitos anos, décadas e décadas, a gente poder, através da internet, estar proporcionando isso a todos. Vai ser muito bacana, entendeu? E vamos estar criando várias lives. Lembrando, sem ser esse fim de semana agora, essa semana agora, a outra semana, eu vou fazer uma live com o Jairo Teixeira, que a gente vai falar sobre criar cães em corrente, criar cães em cabo de aço suspenso ou em piquete de cerca elétrica, onde está o maus trato, se é ou não é, porque já estão aí fazendo projetos de leis aí para proibir, considerar maus trato a criação de cães em corrente. Então a gente vai fazer um debate muito profundo com o Jairo Teixeira. E aí, pessoal, já é 20 horas? Já posso mandar o convite? Ô, Robson, pessoa, você pode estar encaminhando, você pode estar compartilhando a live. Compartilhe com seus amigos, compartilhe pessoal, compartilhe nas páginas, nos grupos, compartilhe aí entre os seus amigos aí, que vai ser bacana isso. Opa! E aí, boa noite, Lindolfo. Ih, caiu a live. Caiu aqui. Mandei novamente aqui o convite. Dá uma mexidinha aqui também no meu celular para melhorar a qualidade da imagem. Lindolfo, tá conseguindo me escutar? Tá conseguindo me ouvir? Olha, não tá vindo som. Não tô te escutando. Não tá vindo. Melhorou? Agora sim, agora tá maravilhoso. Pô, coisa que... Poxa, Lindolfo. Tá me escutando bem? Tranquilo, tranquilo. Pô, que bom. Lindolfo, eu quero agradecer aí de todo o coração você ter aceito participar de uma live. Com muita alegria mesmo que eu tenho a presença aqui de você hoje. É isso porque aqui. eu só conheci o senhor realmente por documento, por árvore genealógica dos meus cachorros, entende? Eu tive a honra de organizar o Studio Book do Pitbull Clube e os meus cães, como foi o início da criação do Ricardo Americano, do Ricardo Sanches, eram todos frutos da Amazonas Bad News, que foi a primeira cruza da Amazonas Bali com o Colar Spitz. O tá? Colar Spitz, exatamente. E foi a base genética, como tudo aconteceu, né, no Rio de Janeiro, os cães da família Grace, foi os cães que deram origem ao Game Dog, foi a base mesmo do Pitbull realmente no Brasil, essa junção. Então, muito obrigado, boa noite novamente. Prazer meu. Pô, legal. Então legal. Estão fazendo aí, vocês estão de parabéns. Né? Valeu. Eu tô correndo atrás para resgatar a história do Pitbull Clube do Brasil e eternizar. Eu tô fazendo, na verdade, o que o pessoal há quase 30 anos atrás queria fazer, mas por N motivos acabaram não fazendo, né? E estou fazendo o que um garoto, criança, queria fazer, não podia fazer por ser criança, hoje estou fazendo já sendo um homem, né? E faço meu com muito amor, com muito carinho, realmente, isso tudo aí em prol da raça. Lindolfo, a pergunta que eu vou iniciar é a seguinte. Manda. Como você conheceu o Pitbull? Conta aí para mim.
Cara, é uma das histórias assim, mais surreais, porque eu tinha acabado de me formar e fui fazer uns cursos de Direito Marítimo em Nova York. E eu morava ali em Manhattan mesmo, num lugar chamado Gramercy Park, que é no final da Lexington. E voltando do trabalho, que eu tinha arrumado um trabalho no SECOM, que é o setor comercial do Consulado do Brasil lá, voltando para casa, em frente a um hotel, que é quase na esquina, porque o Gramercy Park é um parque que tem no final da Lexington. Eu vinha descendo, saltei do metrô, eu vinha andando a pé para casa, e aí eu vi um filhotinho com um cara na frente do hotel, cara. Nossa! Eu olhei para aquele cachorro e falei, caraca, que cachorro é esse, bicho? O filhotinho tem 3 meses, 4 meses, assim, mas casca grossa mesmo, sabe? O cara brincando com ele sacudindo o cachorro mordendo os negócios, pano ali. Eu falei, caramba, que cachorro é esse? Aí parei para conversar com o cara. Eu tenho mania, bicho, de parar para conversar com um neguinho que tem cachorro. Aí fiquei ali conversando com ele, perguntei para ele, mas que raça é essa? Ele falou, é um Pitbull. Aí eu, porra, Pitbull, cara, nunca ouvi falar isso na minha vida. Tinha acabado de chegar do Brasil, tava morando lá, e aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Pô, fiquei apaixonado pelo cachorro. E aí, um tempo mais tarde, também com essas manias de andar pela cidade, entrar em loja de animais e ver, né, produtos de animais, essas coisas todas, eu entrei numa loja ali no Village que tinha um anúncio de um rapaz vendendo uns filhotes de pitbull. Eu falei, pô, tem que ligar para esse cara, né? E foi o que eu fiz. E foi como eu peguei a Bali. Ele morava no Brooklyn, do outro lado da ponte, né? Aí eu liguei para ele, marcamos um horário e ele me falou, vem cá para você conhecer a minha cadela que está aqui e o filhote. E eu fui, cheguei lá, conheci o cara, conheci a Belle, que era a mãe dela, o Bear, que era o irmão, e a Bali. Na época não era Bali, mas enfim, aí eu já estava com esse nome na cabeça, de Bali. E eu, cara, me apaixonei pela cadela, né? A cadela era toda pintadinha, branca, com as manchas cor de fígado, assim, né? Bem clara. Foi uma graça, fiquei apaixonado por ela. E foi assim que eu comprei. Comprei o meu primeiro cachorro. Quando você comprou a Bali, né? O que o cara... Você me contou da linha de sangue, né? O que o cara falava do sangue do cão para poder te vender o filhote? Não, Pô, o cara elogiou o cachorro de tudo quanto é jeito, né? Inclusive o pai, porque ele falou que realmente o pai era um ótimo cachorro, o Gordon's Overkill, que era um show de cachorro, me mostrou fotos do cachorro e falou que, pô, falou pra caramba do pai do Gordon's Overkill. Falou que o cachorro era super manso assim, mas se você colocasse ele dentro do carro, que ninguém chegava perto do carro. E o cachorro, realmente, ele não era um cachorro muito grande. O tigre, em comparação com ele, era um cachorro grande. O tigre realmente era um cachorro grande. Eu acho era forte. Ele era um cachorro grande porque a mãe dele era muito grande também. Mas o pai não. E ele falou, olha, se o pai começou a falar do pai do cachorro, falou pra caramba. Falou que se você botasse o cachorro dentro do carro, que ninguém chegava perto, e de fato, eu cheguei a presenciar isso depois, quando fui pegar o tigre. Mas Não, pode falar. Mas o Ron, que é o... Não, fala. O Ron, que é esse cara, ele adorava o Gordon's Overkill. Pô, falou 1000 maravilhas do cachorro. Que era um cachorro... Que é o cachorro do Tom Garner, né?
Era do Garner. Era o Garner's Overkill, que é do Tom Garner. Que, se eu não me engano, ele é filho do Snoot, ele é filho do Snooty, né? Como é que a pronúncia vocês fazem? Snooty, né? Tem. Na realidade, agora de cabeça não me lembro mais, cara, se ele era filho ou neto do Wood Snooty. Às vezes Isso mesmo. Existem outras pessoas que chamam ele de Snoopy também. Você tem essas duas. Isso mesmo. No próprio. Olha como foi um detalhe bacana. No próprio pedigree da ABA aparecem os dois nomes. Porque algumas pessoas chamavam de Snooty, outros chamavam de Snoopy. Eu acho que no registro eles acabaram botando os dois justamente para evitar esse tipo de mal entendido. Aí bota logo os dois nomes do cachorro e pronto. E só um detalhe, qual foi o ano que você comprou a Amazonas Bali? Isso foi em que ano? Que isso é uma coisa bacana. Cara, o pessoal tem uma noção. Eu comprei a Bali em 83. Foi antes de comprar o Tigre. E o Tigre foi em que ano? Foi logo depois, né? O Tigre já foi em 80 Eu acho que foi no final de 84. 84. Você foi pro Brasil, depois você ficou mais quantos anos lá, desde que você pegou os cães, e o ano que você veio ao Brasil? Voltei pro Brasil em 85. 85. 85 eu voltei pro Brasil. Com os dois, com o Tigre e com a Bali. Nesse inteirinho, para você ver como são as coisas, eu morava num apartamento pequenininho, cara, no quarto-sala. O lugar era bom, mas era muito pequenininho. E a Bali era uma figuraça. A Bali era a anti-pitbull. Que você possa imaginar, era a Bali. Ela brincava com tudo que era cachorro, nunca teve problema, era dócil, sempre foi. Ela sempre foi uma cadela muito tranquila, muito tranquila. E nos parques que eu levava ela para brincar, tinham vários outros cachorros. Até que um dia surgiu, entre o Tigre e a Bali, eu acabei tendo um outro cachorro, o Jack, que era o Red Nose. Jack, você teve um outro pitbull também? Olha que bacana. Eu tive o Jack, que era um Red Nose, que era também um show de cachorro. Mas já era um cachorro mais adulto. E eu acabei pegando esse cachorro de uma senhora que tinha uns Boston Terriers. E, obviamente, as pessoas não pensam, bicho. A mulher tinha uns 3 ou 4 Boston Terriers e no meio desse negócio tinham as cadelas e tinha um cachorro. Bom, um belo dia uma cadela entrou no cio, um dos Boston Terriers resolveu empombar com... Cai na porrada. Bicho, não, sabe? Não... E as pessoas não param para pensar nesse negócio, né? E o Jack deu-lhe uma coça no Boston Terrier e ela se apavorou. Óbvio. Se apavorou e eu peguei o Jack. Mas nisso, quando eu peguei o Jack, eu já tinha encomendado o Tigre. Entendeu? O Jack ficou comigo, então teve um período que eu fiquei com 3 pits dentro de casa, num apartamento pequenininho. Poxa, era loucura. Só garoto novo para fazer essas maluquices, né? No meio de Nova York. E o Tigre começou a crescer. Aí eu falei, isso não vai dar certo. Com uma cadela, 2 machos inteiros dentro de casa, não ia dar certo nunca. Eu tive que me desfazer. Vai dar problema. Eu tive que me desfazer do Jack. Infelizmente, até hoje eu penso nesse cachorro, mas não teve jeito. E foi assim que eu peguei, foi assim que começou a minha paixão, o meu convívio com o Pitbull, foi dessa maneira. Né? Pô, bacana, legal. Porque a maioria das pessoas, né, normalmente, assim, manda importar o cachorro ou conheceu a raça no exterior e acabou comprando no Brasil. No seu caso, não. Você viveu lá fora, você conheceu a raça, adquiriu e trouxe ele com você pro Brasil, né?
E quando você chegou no Brasil com seus cães, você imaginava que iria encontrar outros pitbulls lá ou não? Não. Realmente não achava, cara. Não achava. E foi assim, para ser sincero, eu não me lembro como foi que eu encontrei o César. Como foi que me chegou a notícia de que o César Colares tinha um pit. E não me lembro. Isso faz o quê? 30 anos que isso aconteceu. Mais de 30. Pô, olha, 83, quando começou essa novela, eu tava nascendo. Pra você ter uma noção. Então, pô, tem mais de. O Pitbull Clube já tá com quase 30 anos. Daqui a pouco já faz 30 anos. Mas eu queria saber o seguinte: antes de chegar no Colares, eu queria só falar um negócio. Me falaram que tinha um pitbull, um tigrado, que era escalador de coqueiro no arpoador. Era o seu cachorro mesmo? Pais de amigos meus me contavam disso, que tinha um cachorro tigrado que escalava os coqueiros. Tem um amigo nosso que até participou do último evento, que quando eu mostrei a foto do cachorro de alguém, até chorou de emoção, cara, porque foi a primeira vez que ele viu um pitbull. Me fala dessa característica aí do tigre aí, essas histórias aí. Eu cheguei no Brasil, de volta no Rio de Janeiro, em 85. Né? E aí fui morar na Atlântica, num apartamento lá na Avenida Atlântica. Ali mais para perto do final da Atlântica ali, indo pro arpoador. Então eu estava sempre indo pro arpoador. Eu sempre ia pro arpoador, ou então de noite eu andava com o tigre e a Bari soltos ali, e no meio ali tem aqueles coqueiros, e ele adorava pular, agarrar naquelas folhas de coqueiro e ficava pendurado. Então é verdade mesmo isso. Ele botava as patas no coco e ficava sacudindo até arrancar a desgraça daquela. E muita gente passava. Então, isso era a hora da volta de todo mundo, né? Do trabalho, de noite. E as pessoas ficavam assim, cara, não acreditavam, né? Que aquele cachorro pendurado numa folha de coqueiro, ainda por cima fazendo alavanca para arrancar a folha de coqueiro fora. O meu caso, eu tava andando na rua, lá na Barra, e todo dia eu vi um coqueiro todo esfarelado. Eu, que porra é essa? Aí o garotinho pequenininho, aí o poder é o Bidbull, o quê? É o Bidbull, é o Bidbull do cara lá, o Bidbull. Porra, até o dia que eu fui ver um cachorro cabeçudo, pequenininho, porra, sozinho, ele derrubou um coqueiro, ele esfarelou todo o coqueiro, era a diversão dele morder o pé do coco. Então essa foi o meu primeiro contato praticamente assim, entendeu? Do cachorro Bidbull, entendeu? O cachorro que estava destruindo o coqueiro. Agora eu vou falar o seguinte, do encontro de você com o César Colares, e eu queria também que você me contasse por que você escolheu o Pit para cruzar com a Bali, e me falasse um pouco do Pit, o que você achava de interessante nele, em termos de coloração, temperamento, tamanho. O Pit, na realidade, cara, como eu estava dizendo, eu não lembro como é que eu cheguei a conhecer o César Colares. Eu me lembro exatamente da casa dele. Eu lembro que era lá em Teresópolis, no Quebra-Frasco. Lembro do Pete, que era gostei muito da estrutura do cachorro, realmente era um cachorro muito bonito. Ele não era... ele era um cachorro mais parrudo, assim, sabe? Mais forte, bem estruturado, boa cabeça. Forte mesmo, muito bonito o cachorro. E eu gostei do cachorro, mas como eu cheguei a conhecer o César Colares, eu não lembro. Eu realmente não me lembro disso. Eu sei que nós fomos lá, eu estive lá na casa dele algumas vezes, com a Bali. O Tigre, a gente deixava ele no sítio, né? Que a gente tinha um sítio lá em Itaipava, justamente para evitar qualquer tipo de problema, e eu ia só com a Bali. E ficamos amigos do César.
conheci na época a mulher dele, as filhas dele. A minha mulher na época estava grávida da minha primeira filha, que nasceu em 86. E, enfim, fizemos uma amizade e até a hora que a Bali entrou no cio. E aí eu tinha duas opções. Eu já estava com a ideia do Amazonas, do canil Amazonas na minha cabeça, justamente que eu não queria botar um nome americano, inglês, sabe? Eu queria uma coisa um pouco mais brasileira, uma coisa mais diferente, né? E eu acho que na minha cabeça Amazonas, na época, Amazonas representava uma coisa bem brasileira. Então eu resolvi botar o nome do canil de Amazonas por causa disso. Aí, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Então, o Amazonas veio disso, veio dessa minha vontade de ter um canil. Boa noite, pai. E sair um pouco dessa coisa americanizada. Americanizada. Né? Tem uma coisa mais brasileira. Você teve... O Paulo Mero me contou a história dele, como ele conheceu você. Só que o mais bacana de tudo foi como ele conheceu a raça. Não sei se você se lembra da história, né? Que ele falou que foi comprar ele encomendou uns livros de Bull Terrier, né? Foi. E na hora de chegar lá, Pitbull, que é isso? Eu quero. A pessoa até não me devolve, não pode me dar. Não, deixa eu ler isso aqui. O cão mais não sei o que do mundo, não sei o que. Aí ele falou pra mim que foi lendo o livro até a casa dele. No dia seguinte já tinha lido o livro do Richard Stratton. E acho que alguns dias depois, ele olhando o jornal, tinha um anúncio seu maluco de Pitbull. E ele falou que foi lá, que ele ia pegar a ninhada toda, e acabou pegando a ninhada toda depois já. Ele pegou a grande maioria. Pegou a grande maioria. A grande maioria. Acabei vendendo dois para uns amigos, os amigos dos meus irmãos, mas a gente acabou fazendo uma sociedade e ele isso tinha mesmo. Casa, ele tinha uma casa com canil, os canis já estavam todos prontos, e aí a gente acabou fazendo uma sociedade nesses cachorros. Mas a minha história com o Paulo Mero, então, começou aí, realmente. E o Paulo Mero é uma figuraça, né? Figuraça, ele é uma figuraça, cara. Ele, por quem que deu a sorte de conhecer... Da nó em pingo d'água. O cara chegou lá em casa, e ele entende. Falava pelos cotovelos, eu falei, tá, Paulo Mero, vamos fazer uma sociedade. O Paulo Mero teve que me aturar muito criança, indo lá no consultório dele só para conversar, falar de Pitbull, falar. Olha como ele me aturou. Me aturou demais. Eu aprendi muito com ele. E quem conheceu o Paulo aprendeu muito com o Paulo Mero também. E sempre naquela época, naquela vontade, ele gostava mesmo do assunto mesmo. Ele sempre foi agora dessa cruza do pitch, né? Você chegou a repetir essa cruza depois, mais alguma vez? Na realidade, não. A Bali, cruzei a Bali 3 vezes. A primeira vez foi com o pitch, né? Isso foi que ano? 86? Em 86. Ok. Tá? A segunda cruza da Bali foi com o Mr. T, que também foi esse é Mr. T que eu quero que você, Mr. T, que eu quero que você me fale, porque falam que ele era do mafioso aí, que morava na Juatinga. Então eu quero que você... essa história tu tem que contar, Lindolfo, porque essa história aí é bacana. E o cachorro é americano, o cachorro veio de fora e foi a primeira cruza ADBA do Brasil com esse cachorro. Foi com o Mr. T. Na realidade foi o seguinte, É o Bill o nome do cara, o apelido dele? Bill, Capitão América? Alguma coisa assim. Mas eu nunca conheci o Bill.
Eu nunca conheci o cara. Hein? Ô, mozinho, desculpa. Tem que falar mais baixo que eu acordei minha mulher. Então foi assim. O Bill, cara, na realidade, como é que a gente chegou lá? Passeando ali na Joatinga, olhando aquelas casas, coisa e tal, aquele sonho de comprar uma casa, BBB. Um belo dia eu estou passeando lá no alto, naquelas casinhas ali da Joatinga, e eu olho assim, tinha uma casa murada em cima do muro, assim, tinha como se um canil e um pit, cara, todo preto, que era o Rocky, que era um outro pit. E o Rocky era muito parecido com... O Rocky, eu acho que era o pai do Mister. Ou era o pai de outros cães. Eu sei que esse pessoal tinha... Eles tinham o Rocky tá registrado no Pitbull Club. Eu já vi nos pedigrees do seu Zé Carlos Balieiro o Rocky, já vi. Tá. E aí eu vi aquele cachorro, falei, pô, tem um pit aqui. E cara de pau, fui lá e bati na porta da casa, né? Aí atendeu um pessoal muito desconfiado lá. Não, o que você quer? Eu falei, não, eu tenho aqui, você pode ver, eu tenho os pits aqui. Eu queria conhecer, enfim, os donos da casa, pra gente se falar sobre os cachorros. Então deixa seu telefone aqui que o advogado vai te ligar. Seu Zé Carlos Balieiro. Foi o Balieiro. Balieiro me Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 86, 87, 88, por aí. Por aí, 88. Né? E aí eu deixei meu telefone e me ligaram. Na realidade, foi o Balieiro que me ligou, mas quem me recebeu depois na casa foi a mulher do Bill. Ok. E uma amiga que moravam lá, duas americanas que moravam lá. O Bill eu nunca vi. Realmente eu nunca vi o cara. O cara nunca estava na casa. Eu não sei. Okay. E as histórias eram várias, que ele era traficante, que ele fazia tráfico entre internacional, que o cara era procurado do Interpol, era mafioso. Eu só sei que o nome dele era Bill, o Capitão América da Barra. Nunca conheci esse cara também. Esse cara eu nunca conheci. Quer dizer, se as histórias são verdadeiras ou não, não sei. Não posso dizer que sim nem que não. Essas duas, a mulher dele e essa amiga, eram super gente finas, super tranquilas e nos recebiam muito bem. A casa era muito boa. Eles tinham vários pits. Tinham um canil na entrada, uma corrente na garagem, e atrás da casa tinha uma ribanceira com várias correntes que subiam e desciam. Então os cachorros dormiam embaixo e vinham se alimentar em cima. Então eles estavam subindo e descendo todo dia ali, ou seja, os cachorros estavam sempre top, nunca... Em movimento. Sempre, tranquilos. Então os cachorros estavam sempre se movimentando, super bem tratados. Mas esse dog que você cruzou com a Bali, o Mr. T, ele era que cor ele? Ele era como? Assim? Preto. Também, todo preto. Ele era esguio, era mais forte? Ele era menor. Ele era maior que... Menor que o Rocky. Era mais ou menos o tamanho da Bali. E, de novo, os cachorros fortes, bem estruturados, cabeça bonita, as cabeças deles. Típico pit mesmo. Cachorro muito bonito. E agora eu quero uma curiosidade, né? Como é que foi? Estamos falando nos 80. Como é que foi para você conseguir registrar esses cachorros na ADBA naquela época? Qual foi a burocracia daquela época? Como é que vocês fizeram? Você ligou?
Foi carta? Foi como naquela época? Foi carta. Foi carta. Naquela época era carta. Não, não teve telefone. Que bota dinheiro dentro da carta, com todos os documentos e mandava? Como era? Não, eu ainda tinha uma conta. Eu ainda tinha uma conta em Nova York. Então eu botava um cheque, botei no envelope e mandei. Isso aí não. Como eu trabalhei em Nova York durante 3 anos, né? Eu tinha uma conta lá ainda. E aí mandei por cheque mesmo. Mas era tudo por carta mesmo. Aí você ficava rezando para que ninguém abrisse a carta e que a carta não fosse parar em outro lugar. Naquela época era tudo assim, né? O telefone. E você, em nenhum momento, você ligou para eles para perguntar, falar nada? Foi tudo assim Foi tudo na confiança. Nunca teve. Preencher os formulários, mandar e esperar chegar. É. Porque na realidade a Bali, se eu não me engano, ela tinha 2 registros. Ela tinha o ADBA, né? E tinha um outro que era o KC? E o KC, United Kennel Club. Bacana, então, viu? Ela tinha esses dois registros. O Tigre, se eu não me engano, era só do American Dog Breeders Association. Ele tinha só esse. E voltando ao Mr. T, quer dizer, depois da gente se conhecer, eu tenho até umas. Cara, eu tenho que procurar, mas eu tenho foto dele. Poxa, tem que me mandar essas fotos pra eu botar pro acervo do Pitbull Clube. Eu tenho foto dele cruzando, porque olha só que coisa engraçada. Eu cheguei lá, quando a Bali entrou no CIO e nós fomos lá para cruzar a Bali, eu queria cruzar com o Rock. A minha ideia era cruzar com o Rock. E o Rock, naquele dia ou naquele mês, eu acho que ele estava de greve e resolveu que eu não ia fazer nada. Eu não aceitou fazer a nota. Não tinha conversa com ele, ele olhava para o lado, eu falei, esse Rock não tá com nada, esse Rock é lesse. Aí eu falei com a dona, vem cá, vamos botar o Mr. T, que o Mr. T eu acho que ele tá querendo. Pô, e o Mr. T foi a primeira cruza do Mr. T. Nossa. Vieram quantos filhotes nessa cruza dele? Essa segunda cruza, ela sempre teve em torno de 10, 11, por aí. Nossa, ela tinha bastante. As 2 ninhadas delas foram bem grandes. E o Mr. T, então, acabou sendo o Mr. T mesmo, não teve conversa, não. Chegou lá, fez o serviço. Você tem que ver depois de me arrumar essas fotos aí pra gente colocar mesmo no acervo do clube, na página do clube, porque tá na base mesmo, tá na história. Só pra você ter uma noção, até hoje existe cães com sangue dos seus cães. Você acredita nisso? Até mesmo? hoje existe. Cães. Por acaso, a ex-presidente do Pitbull Clube, ela tem um cachorro que é fechadíssimo dos cães da Bad News, né? Que é a irmã do Bad Dog, da primeira ninhada dela. Cachorro com 12 anos, acabou de engravidar, prenhou uma cadelinha aqui. E você tem uma noção. E fora outras linhagens que tem até o sangue dos seus cães no Peru, aqui em Angola, aqui também tem, porque vindo pelos cães do trabalho do Ricardo Sanches, Ricardo Americano, e chegou a parar para outros países, para você ter uma noção. Legal. E isso é uma coisa bacana mesmo. E outro, só para me matar a charada das cruzas, tá? E depois dessa cruza, teve mais alguma cruza da Bali ou não? Teve, cara, e essa cruza foi um problema, foi uma coisa que eu me arrependo até hoje de não ter feito antes, porque eu acabei, depois da terceira cruza, foi com o Tigre. Eu resolvi, conversei com o Paulo Mera, falei assim, vamos fechar, né, no Gardeners Overkill, vamos cruzar os dois para ver o que bicho que dá. E
e ela engravidou tudo direitinho. Aí ela começou, na hora de parir, ela começou a sofrer muito. E eu levei ela para a clínica do Paulo Mero, e o Paulo Mero nessa época estava lá na Tijuca. Ele não estava com a clínica dele ainda, ele trabalhava numa clínica lá. E aí o que aconteceu foi que um dos filhotes morreu, 2 morreram, e estavam travando os outros, então ela estava sofrendo e os filhotes não estavam conseguindo expelir os filhotes. Aí tivemos que abrir a bale, viramos a noite, bicho, viramos a noite lá, nós 2, operamos a bale e, infelizmente, nenhum deles sobreviveu. Pô, que pena. Essa foi realmente lamentável. Eu devia ter feito essa cruz de repente no começo, não sei. Eu não sei o que aconteceu. Porque seria um sangue. Você sabe que o Tom Garner, ele tem um carinho muito grande pelo Garner Overkill. Existem umas vertentes antigas, até o Fulvio que está acompanhando aqui sabe de algumas histórias, que no México, nos Estados Unidos, que faz uma seleção até hoje, tudo com base do Garner Overkill. Né? Eu gosto dele. Eu acho que o Tom Garner ainda tem o meu... eu acho que ele ainda é meio que arrependido de não ter feito uma seleção melhor em cima do Garner Overkill. Entendeu? Porque hoje é tudo Frisco, é tudo Chinaman, né? Foi a base da criação dele, né? Mas ele tem uma ligação muito grande com o Overkill. Esse dog que por acaso veio ao Brasil. E por causa desse dog, o Carlos Lemos, que é o professor da Bar Grace, ficou muito amigo do Tom Garner por causa dos seus cães, porque ele tinha também cães que eram descendentes dos seus cães, e o temperamento, a estrutura, tudo, o encantou e fez ele entrar em contato, fazer amizade com o Tom Garner, né? E por ser o Garner Overkill e ele ser professor de jiu-jitsu e tal, isso ajudou a entrelaçar, né, a amizade e tal, que existe até hoje. Ele tá lá nos Estados Unidos, sempre o encontra, e etc e tal. É uma coisa incrível. Você imaginou, Lindolfo, que dos seus cães seria, do fruto dessa cruza, seria a base do plantel nacional do Pitbull? Você já pensou nessa hipótese? Você se via como criador? Se via simplesmente um proprietário, uma mãe? Não, eu na realidade, quando eu fiz eu criei, né, o canil, enfim, no papel, era mais justamente para registrar os cachorros, para ter uma genealogia, para as pessoas saberem de onde o cachorro veio. Eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Já que é para fazer, vamos fazer um negócio bem feito. E foi por isso que eu registrei o canil Amazonas e registrei os cachorros todos. Só por isso. Agora, nunca me passou pela cabeça. Primeiro, eu soube por você que o primeiro canil no Brasil foi o meu. Isso para mim foi uma surpresa. Pois foi o primeiro canil de Pitbull do Brasil registrado lá fora na ADBA. Não tinha outro canil. E a primeira cruza de cães de procedência, que eu falo com pedigrees mesmo, de tanto pai quanto mãe, foi os seus cães. Com a cruza do Mr. T com a Bali. Porque os cães que veio os cães que vieram do seu Rui Brossá, o seu Rui Brossá não ligava para pedigree, não ligava para registro. Tirar o controle genealógico e tal, mas depois foram registrados no Pitbull Clube do Brasil. E isso para os anos 80, que é um tabu até hoje, essa questão do registro, as pessoas se preocupar, a importância da origem do animal, da origem de tudo, você está entendendo? Até hoje é algo muito debatido, você está entendendo? E você já nos anos 80 você teve essa preocupação, então isso é de bater palma mesmo, sabe? É uma coisa bacana mesmo. Legal. É justamente por isso, porque eu acho que é importante as pessoas saberem de onde os cachorros deles estão vindo, né? Não é
Porque você pega um cachorro, pode ser qualquer coisa. Eu já vi, inclusive eu tenho história de gente que registrou cachorro no Kennel Club no Brasil, como se fosse Bull Terrier puro, e não era. Não fez de forma maldosa. Fez por ignorância. Ignorância no sentido de que ele realmente achou que os filhotes eram puros e não eram. Acabou que depois ele descobriu que os cachorros não eram puros. Quer dizer, porra, né? Dor de cabeça, é fogo. Então... Agora uma coisa que eu me lembrei aqui, desculpa eu estar te cortando, mas uma coisa que eu me lembrei. O Tigre uma vez cruzou com uma cadela que era lá da fazenda do presidente Figueiredo. Isso. Você se lembra o nome da cadela? Era uma cadela. Era uma cadela. Então é verdadeira. Era uma cadela tigrada, que a cadela, na realidade, era propriedade do rapaz... Do tratador. Do rapaz, do cuidador, enfim, eu acho que ele era militar também, era o rapaz militar, não sei se ele era sargento, mas enfim, era a pessoa que tomava conta dos cavalos do presidente Figueiredo. Ah, tá, mas ficava lá na sede mesmo da fazenda dele lá. Ficava... É porque me falavam que era do presidente Figueiredo, não. Pelo sentido que o presidente gostava de caça, ele caçava, ele usava cavalos, etc e tal. Então os cães poderiam ser para essa finalidade. Não. Na verdade, não era do presidente Figueiredo, ele era do tratador, a pessoa que vivia um oficial lá com ele, que trabalhava lá para ele, era o rapaz, na fazenda e tal. Era o responsável pelos cavalos. Morava numa casa, uma boa casa, ali era o cara que cuidava dos cavalos, montava os cavalos do presidente Figueiredo. Ele tinha cavalos incríveis, cara. Os cavalos dele realmente lá no sítio do Dragão. E essa cadela era dele, e foi essa cadela ele recebeu de presente do Rui Brossard. Do Rui Brossard. Isso. Então quer dizer, já 2 pitbulls vindos do Rui Brossard, Colares Pit e essa cadela do seu Rui Brossard. O seu Rui Brossard, eu estive com ele no Rio Grande do Sul. Eu lembro que você tinha mandou. 90 e tantos anos. E ele guardava com tanto carinho. Ele falava, toda perguntando, e o César? Como é que tá o César? O César me ligava, o César não sei o quê. Conversávamos muitas horas. Ele, quando me ligou, ele queria me comprar um pitbull. Eu falei, não, eu não te vendo. Eu não vendo cachorro. Eu não vendo. Mas se você quiser, eu te dou. Mas você vai ter que vir aqui buscar. E 2 dias ele estava aqui em Porto Alegre vindo buscar o cachorro dele. E ele falou que depois disso, o César filmou. Você chegou a ver a fita do César filmar? Você viu? Pô, relata pra mim, que é uma coisa bacana. Relata pra mim, por favor, o que você viu do que você pode falar dos pitbulls da fita, que você se lembra? Não. Da casa do seu Rui Brossard. Na realidade, era um sítio bem grande, né? Era como se fosse uma fazendinha, coisa e tal. E bem no estilo americano, tá? Você tinha os cachorros todos em correntes e a casa dos cachorros eram aqueles barris, né, de madeira. Olha, pessoal, o Lindolfo Collor está falando da casa do seu Rui Brossard, só para vocês prestarem atenção. Ele está falando da casa do seu Rui Brossard. Então, só para a galera pegar a parada. Isso é o que estava no filme, né? E era a casa dele. Quer dizer, realmente ele tinha vários cachorros e todos eles em correntes com os canis. Quer dizer, a casa deles eram barris ou casas também com aquele madeira em cima, porque lá faz frio, né? No Rio Grande do Sul faz frio. Então, mas era tudo assim, bastante ar. Você se lembra a coloração que tinha dos animais, dos pitbulls? Não, a coloração que o filme era preto e branco. O filme era preto e branco. Filme preto e branco.
É. Mas dava para deduzir que cor poderiam ser Muito pela preto. filmagem, assim. Tinha muito cachorro preto. Muito Ele preto. gostava, acho que ele gostava de cachorro preto, não é possível. Ou então tigrado escuro, né? Porque essa cadela que cruzou com o tigre depois era bem fechado em tigrada também. Tirado. O Pete era preto, né? O Pete. O Pete era preto. O Pete era O Pete preto. era preto. É. Pô, Agora, muito bacana, né? essas coisas que vão ficando, né? A gente vai se lembrando de vez em quando. Agora, eu ainda tenho que me lembrar como é que eu cheguei a conhecer o César Polares, pô. Um dia tem que entrar em contato com ele para saber como é que a gente se conheceu. Pô, eu queria muito conversar com ele. Eu queria muito. Pô, vai ele ter essa fita ainda? Pô, essa fita fala que tem história, tem várias coisas ali que tem que ver só vendo pessoalmente. Se você me entende, né? Então, eu queria muito. O filho do seu Rui Brossá ficou de me mandar material, mandar pedigrees. Ele queria procurar. Ele é engenheiro. Ele falou que estava muito enrolado num projeto. E ele tem muito negativo, né? Ele tinha até baixado um programa, para revelar as fotos. Ó, entende? O Everton Cruz está dizendo aqui que os que foram para Pelotas eram só tigrados e pretos, o que confirma aquilo que eu estava falando. Quer dizer, eu acho que pode ser. A preferência dele era mais ou menos essa, pretos e tigrados. Inclusive, dessa cruza do tigre com essa cadela, um cachorro ficou com o Nelson, um amigo meu, que foi aquela foto que eu te mandei, que era o Smokey. O Ramon Smoke. Lembra que eu te mandei uma foto dele? Ele foi registrado no Pitbull Club, é o Ramon Smoke. Tava ele... nessa foto está o Smokey, Paulo Homero e o Nelson. Eu te mandei essa foto aí. Acho que essa foto você não me mandou não, hein? Tô achando que você me mandou não. Eu tenho uma foto do Ramon Smoke com a Tara, né? Junto com do Red Capos. Que julgou lá o Rondon. Do Rondon. Junto com o Rondon, uma foto. O que você tiver depois de foto para me mandar aí, entendeu? Pra gente botar mesmo no... Eu tenho uma caixa aí cheia de fotos. Só que você vier viajando o mundo com essas fotos? Pô, cara, essas fotos viajaram pelo mundo inteiro. E agora eu tô começando a me organizar. Tenho que abrir essa caixa e olhar. Eu sei que tinha aquelas fotos que eu te mandei. Eu sei que tem fotos da Bali cruzando com o Mr. T, que deve estar aí em algum lugar. E tem essa foto do Paulo Homero junto com o Nelson e o Smokey. Esse cachorro também era fantástico, bicho. Esse cachorro era muito bacana. Eu vi umas fotos dele escalando, subindo, pulando. Era igualzinho o tigre mesmo. Igual tinha uns 2 metros, 3 metros, pum, pulando mesmo. Um caril bonito, gradeado, bem bonito. Agora, uma coisa interessante que eu ia falar do pai do tigre, do Gardner's Overkill, é que esse cachorro, além de ter as orelhas cortadas, ele tinha o rabo cortado também. Ele tinha o rabo cortado. E eu perguntei pro cara, por que você cortou o rabo dele? Ele falou assim, eu cortei o rabo dele, e de fato é verdade, porque a Bel, mãe da Bali, acontecia a mesma coisa com ela. Dentro de casa, os cachorros ficam abanando o rabo e batem com o rabo nas paredes e acabam sangrando às vezes. Se machucam e sangram. Então ele resolveu cortar o rabo do cachorro. E agora eu estava olhando, não sei se você já viu um livro chamado The World of Fighting Dogs. Não conheço esse livro. Tem esse livro aqui chamado The World of Fighting Dogs. Vou botar aqui para você ver. Dá para ver? Puxa um pouquinho pro lado, mais para dentro. Opa, dá sim.
que é o do Dr. Carl Szymanczyk. Nesse livro tem uma foto da mãe do tigre, que ele não Mentira menciona. que tem. Tem uma foto da mãe do tigre, e ela também tem o rabo cortado. Olha que coisa maluca, cara. Ou seja, o pai e a mãe do tigre tinham o rabo cortado. Uma coincidência que só hoje eu percebi, que eu comecei a olhar esse livro de novo, e eu vi a foto dela aqui. Ela era toda branca, e eu tenho que achar umas fotos também, porque esse cara que criou a mãe dela, era um cara lá de New Jersey, e ele já fazia, a criação dele já era virada para guarda. Ele tinha cães especializados para guarda. Então, Pitbull, no caso mesmo? Pitbull. Ou outras raças? Tinha Pitbull e tinha outros cachorros. Mas ele tinha uns Pitbulls, mas todos grandes, né? Se eram puros ou não sei. Mas ela, no caso, era uma cadela. Se você olhar hoje, os padrões de hoje, ela não é uma cadela grande. Mas para os padrões da época, ela já era uma cadela. Ela era. Né? Porque hoje em dia você vê cachorro... Manda depois uma foto dessa cadela. Tira depois uma foto, manda para mim, que eu publico aí pro pessoal ver. Eu taco a árvore genealógica do tigre, eu taco a árvore genealógica da Bali, e a gente cola foto e tal pro pessoal poder conhecer. Seria uma coisa bacana, uma curiosidade. É pena que eu não tenho foto do pai, né? Do Garnet Overkill. Mas era um cachorro. O Garnet Overkill tem algumas fotos. Ele é tigrado, se eu não me engano, e tem umas fotos dele. Eu tenho umas fotos deles que eu peguei na internet, raríssimas. Eu posso te mandar e para você confirmar, entendeu? Eu te mando umas fotos deles antigas. Cachorro forte, baixinho. Muito forte. Eu mando para você. Rapaz, aquele cachorro... Eu quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta aqui pro público, o pessoal que tá nos seguindo. Ver se alguém quer fazer alguma pergunta para você. Tá. E depois disso, os agradecimentos realmente, porque, pô, você já nos forneceu aqui de história bacana mesmo, já fechou um elo, você tá entendendo, Lindolfo? A gente conseguiu hoje legal fechar uma história para as pessoas pararem de falar ou deduzir que não houve história, houve realidade, houve registro desses cães. Não é uma história contada da boca para fora, entende? Tem todo um acontecimento. O Thiago Delmanto, o Fulvio, Bruno, alguém quer fazer uma pergunta aqui pro Lindolfo Collor? Ou a galera aí já tá satisfeita aí de todas as nossas histórias aqui, os comentários aqui? A galera quer fazer alguma pergunta? Porque tá rolando o debate. Olha que, pô, é sorte ou azar, como fala em Angola, né? Porque tá rolando o Bolsonaro na Globo agora. Ah, é? Pô, não, ele é muito mais importante, bicho. Pô, aí o pessoal, entendeu? Deve estar vendo aqui, vendo o Bolsonaro lá na parada. Então o pessoal deve estar vidrado aí na parada. Não, a torcida tá grande pro cara, né, bicho? Realmente. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar, porque o negócio tá pegando fogo no Brasil. Você vai ficar em Portugal, vai parar de vez em Portugal ou vai continuar girando aí? Não, a ideia é ficar aqui. Nós chegamos para... Então, se estiver em Portugal, eu visito você. Pô, esse ano eu não sei, mas ano que vem com certeza eu dou um pulinho aí, vou para Lisboa, de Lisboa para Algarve é um pulo aí, te conhecer aí pessoalmente, tirar uma foto aí bacana. É um prazer, vai ser um prazer, vai ser legal. Valeu. Ian, só respondendo aqui, Ian, o seu Antônio Chambre foi muito depois, o seu Antônio Chambre foi anos 90, então a parada dele foi realmente anos 80, né? A evolução do pitbull fisicamente e temperamento mudou muito durante as seleções até chegar ao pitch de hoje. O Robson está perguntando se você ainda cria PBT. Eu acredito que não, né? Não, e dentro de apartamento, infelizmente, eu já fiz essa loucura, não vou fazer de novo. Mas a evolução do pitch... A Claudinha tá agradecendo aqui pra gente ter proporcionado ela aqui sobre
sobre a história aqui. Entendi. E eu espero, pessoal, a gente conseguir fazer uma live com o Paulo Homero, Ricardo Americano, Ricardo Sanches, Não, sabe? Tem muita gente ainda para conversar, trocar essa ideia, porque as pessoas realmente não sabem de como aconteceu, de como iniciou tudo. Entendeu, Lidolfo? Qual foi a pergunta então é uma coisa... Isso é uma pergunta que o Fabiano está fazendo sobre a evolução dos pitbulls aí, o que ele está falando? Não, eu acho que ele tá... Rapidinho, o Fúvio, no caso, é Fúvio. A Fabiana, a evolução do pitbull fisicamente e o temperamento mudou muito durante as seleções até chegar do pit de hoje. Sem dúvida alguma, né? Os cães, a raça vão sempre vão indo para evolução, né? Sempre vão evoluindo, né? Mas uma coisa que eu acho bacana, você vai pegar um livro antigo de pitbull, você vai ver os cães de hoje e os cães do passado, a mudança é praticamente nenhuma, né? Claro que tem o traço de um criador para o outro. Tem, e esse é o meu medo, rapaz. O meu medo hoje em dia é a gente ver o que é natural, porque a seleção antigamente era baseada em cima de uma premissa, correto? Enfim, eram cachorros que eram de função, cachorro de combate, claro. Cachorro de combate. Hoje em dia, você não tem mais isso, né? Teoricamente. Então... Tem, mas em outros países, de maneira ilegal, etc. Então, mas eu estou falando, dentro dos Estados Unidos, ainda hoje é um problema seríssimo. A gente vê, eu vejo toda hora, enfim, eu não crio mais, mas eu continuo seguindo, continuo lendo. A gente vê, nós estamos vendo aí, enfim, pessoas sem nenhuma informação entrando dentro das casas de pessoas que criam cachorros e tomando os cachorros deles, justamente porque eles acham que manter um cachorro numa corrente não é humano, aquela conversa toda, quando na realidade nós sabemos que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário, né? A gente vê cachorros criados em correntes grandes, para eles poderem se movimentar, né? Muito bem tratados e muito bem alimentados. Não tem isso. Eu não sei qual a diferença entre manter um cachorro numa corrente ou manter um cachorro num quadrado pequeno, 2x2, num canil. Pô, isso né, não é de... As pessoas não conseguem parar e pensar. Qual é a sua visão, assim, uma opinião sua, já que se tocou no assunto, a sua visão de ver, principalmente nos Estados Unidos, né? Antigamente o pitbull estava no seio das famílias, era no seio de criadores tradicionais, que já criavam há décadas, né? Aquela 20, 30, 40, 50 cães, pai, filhos, netos, todos juntos, cuidando, selecionando esses animais. E hoje, com essas leis que existem lá, né, de perseguição, de aprender os animais, abater esses animais, você acha realmente que essas famílias, né, muitos pararam de criar por causa dessas perseguições? Você acha que realmente eles maltratavam os animais? Ou tinha amor por esses animais? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que as pessoas, enfim, eles tinham tanto amor aos animais que eles preferiram parar de criar do que ver os próprios animais serem removidos da residência deles e serem depois ou abatidos ou colocados para serem adotados por outras pessoas. E o pior é que eles não entendem o seguinte: esses cães, como nós sabemos, não são cães de fácil lida. Você não pode simplesmente pegar um cachorro desse e botar dentro da tua casa, sem saber a origem dele, a história dele, como é que ele veio, de onde ele veio. Porque, de repente, você está com um problema dentro de casa. Né? Você começa a criar um cachorro... Com certeza. E é justamente daí que vem essa má reputação. Esse cachorro é agressivo. Não, o cachorro é o que ele é. Um pointer é o que ele é. Né? O pointer você vai pegar, ele não interessa, porque ele vai sair para caçar.
Ou seja, essas raças, todas essas raças foram criadas para determinadas funções. Você não pode simplesmente querer torcer, botar um pointer para ser teu cãozinho de guarda dentro da tua casa. Não vai acontecer isso. Ele vai destruir tua casa. É um cão de espaço. É o que eu falo, cada raça, o seu trato, cada raça, a sua necessidade de querer igualar todos é uma burrice. Não, é uma loucura. Não pode, você simplesmente não pode. Bota um malinois dentro da tua casa aqui e vai passear com ele na praia. Não vai, você vai arrumar encrenca também. Quer dizer, não importa qual a raça, você tem que saber para que aquela raça foi feita e há quantos anos ela vem sendo criada por aquilo. Você não pode simplesmente apagar da história uma raça, não importa qual das raças. Né? Você querer achar que com uma canetada você vai acabar com uma raça. Não vai. E nem vai mudar a índole da raça. Estamos falando de um cão de 100 e tantos anos, que sempre foi criado da mesma forma, e agora querem realmente mudar. É uma loucura, e a pior da loucura foi o que você acabou de falar. Eles estão deixando de criar por amor mesmo. Não, exatamente. Entre viver sendo abatido, sendo retirado, é melhor não criar mais. E realmente é isso que está acontecendo. Do pedigree dos seus cães, tem o canil Lonzo. Lonzo também parou a criação. O Floyd Brodeur teve os cães abatidos, Pat Patrick teve os cães abatidos, 160 e poucos cães, até filhote, é um holocausto. Isso tudo por causa da paranoia de protetores de animais. Isso é um absurdo. E isso é proteção mesmo. O lobby desses caras é fortíssimo. E eu outro dia eu escrevi, tem uma página no Instagram chamada The True Pitbull Info. Não sei se você segue. Mas ele fala de todos os problemas sobre os pitbulls que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos. Ele levanta, inclusive, esse problema das pessoas estarem invadindo a casa dos outros e tirando os carros. Quer dizer, outro dia, aparentemente, um casal saiu, quando voltou em casa, a polícia tinha entrado dentro da casa dele e tinham levado todos os cachorros embora. Ou seja, esse cachorro ele nunca mais vai ver. Acabou. É melhor não criar. Isso é uma loucura. Você teve até aquela história daquele mendigo, que o morador de rua tinha um filhotinho de cachorro, foi atacado por os proteloucos lá e tomaram do cara, o cara gritando, chorando. Botaram o nome do cachorro de vegano depois, botaram para adoção. É uma falta de respeito mesmo, é uma infelicidade mesmo, é realmente uma coisa complicada mesmo. E estão generalizando tudo. Está no período que está reinando o politicamente correto. Eu sou da época do politicamente incorreto. Eu acho que tem que voltar ao politicamente correto, tá entendendo? Eu nunca saí da fase do politicamente incorreto. Não, eu sou totalmente politicamente incorreto, mas a gente é hoje uma ditadura do politicamente correto, né? Essa que é a verdade. O que são esses proteloucos que vocês estão falando aí, que eu não sei o que é isso? Então vamos lá, proteloucos são pessoas que têm ONGs, associações de proteção animal, tudo que ela acha que tem que ser do jeito deles e faz um trabalho muito bacana de resgate, etc e tal. Só que também tem coisas exageradas, entende, que acabam causando o mal. Usar Estado, governo, para fazer leis absurdas, tipo, Exatamente. porque não aprovar uma lei agora para proibir o uso de corrente. Você tá entendendo? Porque estão alegando que usar corrente é maus tratos. E aí quem vai defender esses criadores que usam corrente? Sabe? Chega a ser cômico tu chegar, eu sou a favor da corrente. Aí o cara, você quer escravidão, você quer, sabe? Eles começam a humanizar as coisas numa tal maneira que chega a ser
loucura isso, né? É loucura. Então é isso, então a gente vai ter os protetores do bem, a gente vai ter os protetores radicais, mesmo, os nazi protetores aí, que vão vir aí para perturbar a gente aí, as outras pessoas pelo mundo afora. Isso aí realmente é um Lindolfo, quero agradecer a tua presença, acho que já está mais de 1 hora aqui batendo papo, valeu mesmo, muito obrigado de todo o coração. Pô, foi uma realização aqui, foi um sonho mesmo poder conversar com vocês, trocar essa ideia bacana e contar de uma maneira tão legal, assim, tão descontraída pro pessoal. A base genética do Pitbull. Pessoal, o Jafar do Game Dog é fruto dos cães do Lindolfo Collor, para quem não sabe, entende? E é a base genética mesmo, foi de onde tudo aconteceu e valeu mesmo, de todo o coração, obrigado de verdade. Então, mais uma pergunta aqui. O tigre não acabou cruzando com uma cadela do baleeiro também depois, se eu não me engano? Cadela do baleeiro? É. Se você está fazendo essa pergunta, alguém perguntou aqui? Não, eu estou fazendo a pergunta. Você sabe disso? Você se lembra disso ou não? Olha, eu realmente só me lembro pelo arquivo do clube. Cruzou sim. Cruzou. Né? O tigre, ele cruzou. Tem sim. Cruzou sim, é verdade. Ele cruzou. Essa cruza aparece no pedigree da minha cadelinha. Exatamente, agora essa me lembro. Aparece na Joatinga. Ele cruzou. Não, ele cruzou. Sabe com que ele cruzou? Ele cruzou com a Amazonas Menes. Ele cruzou com uma sobrinha. Ele cruzou com a irmã do Bad Dog da Bad News. Se eu não me engano. Ou vindo daquele sangue. Um detalhe que eu tinha esquecido. Eu consigo pegar a árvore genealógica que te mandar. Tá arquivado lá no clube isso. Legal. Tem no clube marcado essa cruza. Então, tem com certeza. Entrou online agora um grande amigo meu, é Djalma Cláudio. Esse aí, com ele nós começamos a criar também os Jack Russells no Brasil. Esse tem umas histórias ótimas. Se conheceu vários pitches também. Pô, bacana, pessoa legal pra gente conversar, conhecer depois em off aí, trocar uma ideia. Seria bacana. Esse cara... Isso aqui não adianta. A gente vai falando, o negócio vai rendendo. O Paulo mesmo também criou essa raça. O Jack Russell. Quem é cachorreiro, quem gosta disso, não adianta. Ele tem umas histórias incríveis do Jack Russell. E ele conviveu com os pitch. O Nelson acabou indo para os Estados Unidos e trouxe os cachorros do Patrick. Aqueles cachorros. Olha! Dos cães do Paulo. Então ele esteve no quintal do Patrick, qual fez a filmagem. Esse Nelson, o Nelsinho, meu amigo, que foi dono do Smokey, ele foi aos Estados Unidos e esteve lá no quintal do Patrick, filmou, tem até ver se o Nelsinho ainda tem, mas ele tem os filmes do quintal do Patrick, também alucinante, cara, muito bacana, vale a pena. Olha, bacana. Lindolfo, conversa com ele. Vou ver com o Vê se ele aceita conversar comigo, pra ele pra gente contar essa história da ida dele no Patrick. Esse vídeo rola até hoje. Esse vídeo tem na internet uns pedacinhos dele, rola até hoje. É uma das melhores imagens do canil do Patrick. O Nelsinho acabou trazendo, se não me engano, 2 ou 3 cachorros do Patrick. Veio o Patrick solo, veio o Patrick A, e veio uma porção de cachorro. Veio o Fulvio que tá aqui deve lembrar, veio vários cães do Patrick. Trouxe vários cães. E aquela cadela Skull, que você mencionou na sua última entrevista, quem trouxe aquela cadela fui eu. Ah, é? A Busembark? A Skull fui eu que trouxe. Na época, nessa minha parceria com o Paulo Mero, eu trouxe essa cadela. Acabei ganhando essa cadela de presente, não esqueço agora. Ganhei essa cadela e ganhei uma outra cadela, que era uma Patterdale.
Terrier. Não sei se você conhece essa raça. Martedel. Ok, me lembro que ele teve esses cães. Pois é. O Paulo teve. Eu trouxe uma Petrodel também, que acabou morrendo na fazenda com o Nelsinho, cara. A cadela caçava direto sozinha, era uma figura. Essa raça é um espetáculo. Tem alguns criadores hoje criando, que cria o Pitbull, até o Delmanto cria essa raça. Olha o Fúvio falando, Patrick Tyson, o Marcos Rondon, junto com o Dr. Paulo, buscaram alguns cães pet. Foi o Nelson, na verdade, que foi para os Estados Unidos e trouxe. Nelson. Conversa com ele para eu trocar uma ideia bacana com ele, para a gente fazer uma live aqui contando isso, a vinda dos Patrick. A vinda dos Patrick pro Brasil. Ia ser muito bacana. Eu vou falar. Muito legal mesmo. Pô. Valeu, então. Obrigadão aí. Valeu, então. Boa noite para vocês. Tá certo, Lindolfo. Brigadão. Fica com Deus aí. Valeu mesmo de coração. Tá... Olha, é aquele que se deixar a gente vai falando, mas, pô, a gente tem que dar um foco aqui na parada. Mas vamos conversar com o Nelsinho aí, vamos enrolar, trazer história, trazer conteúdo aí pro pessoal. Legal. Tá bom? Valeu, Lindolfo. Boa noite aí. Um abração. Fica com Deus aí. Valeu. Tchau. Então, pessoal, recebemos aí o ilustre Lindolfo Collor aí, bacana mesmo a presença dele aqui na nossa live, poder tá conversando aqui com a gente, foi uma honra aqui, espero ter mostrado o outro lado aí da criação nacional e poder de alguma forma estar contribuindo aí para vocês. E vamos ver aí se a gente também consegue fazer para contar a história da vinda dos Patrick pro Brasil. Isso é uma coisa muito muito bacana aí pra gente. Isso é uma coisa muito muito legal. E para dar uma olhada aí dos momentos da política do nosso país. E fiquem todos aí na paz aí, pessoal. Um abração aí. Valeu.